Bom, pessoal, aqui no Morumbi o Inter perdeu para o São Paulo 2-0. O resultado saiu barato, pelo que foi o segundo tempo aqui no Estádio Paulista, né? O Inter acabou saindo perdendo no primeiro tempo, gol do Luciano, e depois, né, o Pablo Maia num golaço de fora da área acabou fazendo 2-0 e colocando números finais ao jogo. A derrota, né, ela pesou no ambiente. O Mano um pouco abatido, com algumas explicações e outras respostas nas quais ele não tinha explicações também. Os jogadores também falaram em remobilização e, claro, já pensar no Atlético Paranaense, jogo na próxima quarta-feira no Beira-Rio. Eu te conto tudo do pós-jogo que rolou aqui no Morumbi, depois da vinheta. Tudo bem, gente, mas por questão de educação, né? Sei que vocês estão tudo de cabeça inchada, né? A derrota foi pesada aqui para o São Paulo. O Inter perdeu 2-0 e poderia ter sido mais, de acordo com o segundo tempo que o Inter produziu aqui, ou deixou de produzir aqui no Morumbi, né? O primeiro tempo, na minha opinião, não teve grandes chances, não foi aquele jogo disputado e de bolas e de chances de gol e de milagre do goleiro, não. Foi um jogo bem pobre, tecnicamente, tanto do Inter quanto do São Paulo, né? O Inter que optou pela força máxima, né, do técnico Mano Menezes, colocando jogadores titulares, Vitão, René, Alan Patrick, o Luiz Adriano, escolhido para teoricamente ser o substituto, né, do alemão, que tem uma lesão muscular, mas o fato é que nem a força máxima do Inter foi decisiva para uma atuação melhor, né? O Inter foi pobre tecnicamente, foi pobre taticamente, não conseguiu dar uma resposta que o torcedor estava esperando para um jogo importante. Eu tenho falado aqui nos meus espaços durante a semana, né, que o Brasileirão não tem uma final. É muito difícil, é lá na frente, no final das 38 rodadas, um confronto direto, de acordo com o chaveamento da tabela, mas esse jogo é um diferencial para quem quer brigar lá em cima no campeonato. O São Paulo não vinha numa boa sequência. Tinha empatado 2 jogos contra Tolima e Curitiba. A torcida bem desconfiada, não foi aquele fator local forte hoje do São Paulo, por mais que tivesse aqui 46 mil torcedores, não foi aquela panela de pressão, né, de cantar o jogo todo, de ambiente hostil, não foi, tá? O Inter não enfrentou isso pela frente, mas acabou tendo uma partida bem amorfa, né? O Inter não teve chances de gol, o Inter não marcou pressão, né? O Inter foi o Luiz Adriano. Se eu pudesse sintetizar o jogo do Inter hoje num jogador, seria o Luiz Adriano. Aquele cara que tá ali, se tá perdendo tá bem, se tá ganhando tá bem, se faz gol tá bem, se não faz gol também tá tudo bem. É um cara que não demonstra, né, uma indignação dentro de campo para buscar o resultado. E nisso, né, o Inter acabou tomando 1-0, né, num lance bobo do Igor Gomes, uma bola completamente fora já do esquadro, né, o jogador do São Paulo joga para dentro da área e o Igor Gomes coloca o braço, né, um pênalti claro marcado pelo Braulio da Silva Machado, que acarretou, né, no gol marcado pelo Luciano. O Kehler até defendeu o pênalti, né, muito se contesta o Kehler, que não pega pênalti, pegou o pênalti, mas acabou no rebote o Luciano fazendo o gol. Isso diz muito, né, sobre não estar atento ao rebote, por exemplo, não acreditar que o Kehler vai pegar o pênalti, enfim, é um azar do goleiro, podem ser vários fatores, tá? Mas o fato é que o Inter acabou tomando um gol de bobeira e foi chutar a primeira bola a gol, né, do Rafael aos 40 do primeiro tempo. É muito pouco, né, para quem esperava vir aqui no Morumbi, onde nunca é fácil ganhar, por mais que o histórico do Inter seja extremamente positivo aqui no Morumbi, perdeu por 2-0. No segundo tempo, o Mano volta com Bustos na vaga do Igor Gomes e também com Campanharo, ou melhor, com Baralhas na vaga do Campanharo, né, que sentiu um pouco do desgaste, enfim, até nos atendeu aqui na Zona Mista depois do jogo e falou sobre isso, né, disse que é um jogador que está se adaptando, enfim, está sentindo um pouco de desconforto após os jogos, mas é um atleta que também não teve uma grande atuação. Aliás, se a gente for ponderar quem teve uma grande atuação ou uma boa atuação, zero, né? Não consigo destacar ninguém. O mercado talvez tenha uma entrega e tal, mas o time tomou 2 gols por erros individuais. No segundo gol falhou todo mundo. O Maurício tentou concatenar algumas jogadas, né? Investiu, mas também não foi grandes coisas. Então, Wanderson abaixo, Pedro Henrique abaixo, Luiz Adriano foi 1 a menos para o time do Inter hoje, né? Não acompanha no ataque, não faz pivô, né? Não segura zagueiro. É 1 a menos hoje o Luiz Adriano no time do Internacional. Mas enfim, é uma derrota doída, sofrida, e que o Inter acaba perdendo posições também no Campeonato Brasileiro, né? Uma derrota importante que o Inter sofre, cai do G4, né? Perde 3 posições aí e agora tem o Atlético Paranaense na próxima quarta-feira no Beira-Rio a partir das 7 da noite para tentar recuperar o prejuízo perdido.
No segundo tempo, o Mano optou também pelo Pedro Henrique, pelo Luca, mas a verdade é que nada funcionou, né? A primeira chance clara de gol que o Inter teve foi com o Pedro Henrique, já aos 40 e poucos do segundo tempo, uma cabeçada que o goleiro Rafael faz uma grande defesa. Então, assim, não tem funcionado. A gente pode pensar por várias questões. Técnica, jogadores abaixo? Concordo. Tática, né, com o Depena de segundo volante, deixando o time um pouco mais exposto e do meio para frente, né, as coisas também não estarem sendo produzidas de uma maneira para o Inter fazer gols. Esse é um ponto. O Alan Patrick parou aqui na zona mista e falou sobre esse assunto, né? A falta de gols dos centroavantes, ela acarreta em alguma questão emocional ou alguma questão tática dentro do campo para os jogadores? Está falando do Alan Patrick. Cara, temos tido oportunidades, como eu falei no pós-jogo passado, que a gente precisa melhorar com certeza nossa eficiência no ataque, né? Porque pelo volume, pelas oportunidades criadas, a gente tem criado bastante. Isso precisa ser concluído com gols. Isso a gente tem essa consciência. Precisamos melhorar todo mundo, né? Eu acho que todos os jogadores, quando tiver oportunidade na frente, às vezes sou eu, às vezes é um centroavante, às vezes é o nosso ponta, enfim. A gente precisa ser mais efetivo para transformar isso em gol e conseguir as vitórias. Então vamos seguir trabalhando, eu acredito bastante que a gente tem para melhorar, porque já mostramos isso. Tá aí o camisa 10 do Internacional tentando justificar um pouco também do que foi esse São Paulo 2, Inter 0. O Mano Menezes, técnico colorado, também falou, né, sobre a derrota, né, disse que o Inter mereceu perder, que até fez um primeiro tempo equilibrado, mas que no segundo o São Paulo teve as maiores chances de gol. Ele chegou a citar em determinado momento, né, que o Inter está tomando gols muito fácil. Está tomando gols fáceis o Internacional, né? Uma questão que vem incomodando o técnico colorado, que tenta corrigir, mas enfim, entende que o Inter, na média da temporada, está dentro do ideal dos clubes de Série A do Campeonato Brasileiro, mas né, que muitas vezes durante alguns jogos, como foi o caso do Nacional agora na última quarta-feira e no jogo de hoje, tem cedido gols que não precisava ceder. Né, e isso acaba acarretando no resultado, já que lá na frente o time também não está conseguindo fazer os gols necessários para confirmar 3 pontos. Ele sugeriu uma mudança, né, tática para o próximo jogo, contra o Furacão. Daqui a pouco deixar de ser mais propositivo para fechar um pouco a casa e conseguir ser decisivo quando a chance cai na sua frente. Ele também tentou explicar o baixo rendimento do Inter fora de casa em 2023. Afinal, o Inter hoje chegou ao seu 10º jogo longe do Beira-Rio e apenas 2 vitórias, contra o Aimoré, vitória por 2-0 no Cristo Rei, que foi a última vitória do Inter, né, longe dos seus domínios, isso no dia 25 de fevereiro, e contra o Brasil de Pelotas, 1-0, onde o Inter jogou muito mal, ganhou com um gol de Pedro Henrique de pênalti, um jogo que até merecia talvez perder o jogo. Então, o Mano está tentando explicar as razões para o baixo rendimento do Internacional longe de Porto Alegre. Às vezes tem dificuldade porque cria pouco, como hoje. Às vezes tem dificuldade porque cria bastante e não faz. E às vezes tem dificuldade porque tem sofrido gols com frequência. Eu acho que todos vocês sempre elencam mais ou menos as mesmas coisas e eu concordo com vocês, né? Eu acho que a equipe precisa estar melhor, vamos trabalhar para ela estar melhor. E é isso, são algumas questões que o Internacional cita como preponderantes, né, para essa queda de rendimento e para que os resultados não venham essa oscilação que vem acontecendo. Então, né, o Mano, em muitas perguntas também, acabou dizendo que não tem as explicações possíveis para isso. Eu acho, né, que é um momento e vou dar um bastidor aqui para vocês. Eu nunca vi o Mano tão abatido numa coletiva. Não sei se sentiu a derrota, se hoje viu que as soluções não deram certo, se ele vai conseguir remobilizar são outros 500. Mas eu vejo que são situações que preocupam o Inter, né, agora para a sequência que teremos dura no mês de maio, com inclusive 4 jogos fora de casa. Atlético Mineiro, América Mineiro, Grenal e o Metropolitanos pela Copa Libertadores.
Beleza? Aquele abraço, gente, a gente se vê e eu quero agradecer a força da KTO, que me trouxe até aqui, né, na cobertura de São Paulo e Inter pelo Campeonato Brasileiro. Se tu gosta do meu trabalho, gosta do canal, te inscreve em KTO.com usando o cupom COLAR para garantir 20% de bônus no teu primeiro depósito. Afinal, né, tem vários jogos aí espalhados pela Europa, pelo Brasil e você pode palpitar. Tu é bom de palpite? Então palpita em KTO.com com o código COLAR. Beleza? Aquele abraço e a gente se vê. Fui!